Bom dia, nono ano! Como vocês estão? Prontos para mais uma manhã de videoaulas? Hoje é quarta-feira e eu vim apresentar as aulas da videoaula de hoje. Hoje vocês terão uma aula de história, uma aula de inglês, uma aula de redação e uma aula de biologia. Pessoal, e as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. A segunda aula, uma aula de inglês, ministrada pelo Mister Steffley. A terceira aula, uma aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. E a quarta aula, uma aula de biologia, ministrada então pela Miss Val. Pessoal, lembrem-se que aqui na descrição do vídeo estão os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, junto com as atividades de homework de vocês, ok? Pessoal, me coloco à disposição. Qualquer coisa, podem nos procurar. Uma ótima aula para vocês, uma boa quarta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a manipulação dos meios de comunicação. Como foi essa manipulação e o que ela gerou. Para começar, em uma sexta-feira, 13 na verdade, para ser mais exato com vocês, 13 de dezembro de 68, é decretado um ato constitucional número 5, a chamada AI-5, onde o governo militar fecha o Congresso Nacional e promove prisões arbitrárias e aleatórias e endurece ainda mais a censura e o Brasil passa então a viver aí o momento mais sombrio, digamos assim, da sua história. Por que sombrio? Porque é onde as pessoas, os cidadãos começam a perder os seus direitos. Todo mundo é um ser de direito. Esse período se diz um período sombrio, porque passa a ser direito quem a ditadura considera uma pessoa de bem. Quem não é considerado uma pessoa de bem é uma pessoa que não tem direitos. Então, a década de 70 no Brasil foi esse período marcado pela sucessão de um governo militar para outro governo militar, governos militares, onde os brasileiros eles eram caçados, eles eram exilados, caçados e exilados assim, aqueles que não tinham a mesma ideologia do sistema político que estava em vigor. E alguns desses brasileiros foram exilados e simplesmente proibidos de exercer as suas profissões, principalmente jornalistas e alguns cantores, alguns artistas. Então, centenas de milhares de pessoas foram perseguidos aí nesse período da ditadura. Vamos conhecer um pouquinho o que aconteceu. A censura, ela atuava em todas as áreas da sociedade. Ela não atuou em alguns cantos sim, em outros não. Não, em todas as áreas. Então, assim, às vezes, cenas de filmes eram proibidas. Alguns versos da música inteira era cantada, mas, porém, alguns versos eram proibidos. Notícias em jornais eram proibidos. Peças de teatro que estavam totalmente prontas, prestes a estrear o seu espetáculo, ela simplesmente era proibido de começar a estrear. Os livros, eles eram mutilados, arrancavam páginas, cortavam páginas dos livros, deixando eles incompletos. E, às vezes, esses vetos eram de forma incompreensível. Dependia muito de quem estava vetando. Não tinha uma lei, olha, vai vetar por causa disso. Não, era na cabeça de quem era responsável por analisar aquele conteúdo. E nos jornais, como as notícias muitas vezes elas eram censuradas, em protesto,
alguns jornais, principalmente aí o Estado de São Paulo, eles simplesmente deixavam os espaços vazios, para deixar claro para a sociedade que ali tinha uma notícia, tinha algo para ser colocado ali, mas que simplesmente não ia colocar nada porque foi censurado. E aí, como eu falei para vocês, o governo ele vendia essa imagem de que estava tudo bem. Essa forma aí de simplesmente não colocar nenhuma notícia, era uma maneira, um protesto silencioso, digamos assim, onde é estranho você simplesmente olhar e, uai, em branco? Mas por quê? E começar a questionar o porquê de estar em branco, o que poderia estar ali que seria tão prejudicial a um governo que é tão bom, né? Então, era um meio que eles tinham de protestar. Ou então, muitas vezes também, eles colocavam, olha aí no segundo jornal que eu coloquei, eles colocavam trechos dos versos dos Lusíadas para preencher aí o espaço em branco, porque com o passar do tempo, esse espaço em branco, como faz as pessoas pensarem, começarem a questionar o porquê que está em branco, isso também começou a incomodar os governos, né? Então, os militares. Então, eles começaram a questionar e não era para deixar em branco. E aí, eles começaram, então, não colocavam outras notícias, colocavam versos dos Lusíadas. E houve um episódio aí nesse Grito do Ipiranga, aí embaixo, que eu coloquei, foi publicado pelo jornal Pasquim. Ele brincou aí com o Grito do Ipiranga, o Grito da Liberdade do Brasil, fez essa brincadeira, essa sátira aí, e por causa disso, 9 dos seus jornalistas simplesmente foram presos. O jornal ele vigorou por causa da amizade que alguns jornalistas do estado de São Paulo tinham com o pessoal do Pasquim e ainda assim publicavam de 15 em 15 dias o jornal só para manter vivo o jornal, mas essas 9 pessoas eram todos os jornalistas que trabalhavam aí para o Pasquim na época. Essa peça de teatro e Rasga Coração é algo bem engraçado. Por quê? O que aconteceu? Essa peça, Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho, ela ganhou o primeiro lugar em um concurso de dramaturgia promovido pelo próprio governo. E mesmo assim, quando essa peça ela foi ser montada, eles iam estreá-la definitivamente, ela ganhou o concurso no escrito, né? Mas quando ela foi ser montada e era para ser vista, apreciada pelo público, ela simplesmente foi proibida. Aí assim, vamos pensar aqui, como que uma peça que ganha um concurso promovido pelo próprio governo, simplesmente ela é vetada a sua montagem. Para vocês verem o tanto que era aleatório essa questão aí da proibição. Eu coloquei também essa novela, Rock Santeiro, porque também foi algo assim que eu achei interessante. A novela ela já estava no ar, ela já tinha aí 500 horas de gravações, já estava tudo pronto, 500 horas prontas para ir ao ar e simplesmente eles proibiram que Rock Santeiro continuasse a ser exibida pela televisão. Então, por causa dessas questões, muitas vezes arbitrárias, muitos artistas, eles faziam versos, livros, cinema, e eles eram cortados pela censura sem nenhum aviso prévio, sem um porquê que estava sendo cortado. Então, o que eles faziam? Eles refaziam, faziam um verso, mandava, aí o regime vetava aquele verso. Então, eles refaziam. E com isso, com esse refazer, surgiu então a linguagem metafórica, surgiu a linguagem figurada, surgiu o duplo sentido, que é o grande foco aí de alguns artistas
na época da ditadura militar. No começo da década do governo Médici, ele promoveu um nacionalismo apoiado aí pelo slogan Ninguém segura esse país e outros slogans como o Brasil que os brasileiros estão fazendo. Então, assim, com isso, a economia é óbvio que crescia, né? E cresceu aí por volta de 10% da economia do Brasil. Ela começou a ter esse boom econômico. O Brasil ele passou a ser o país do futuro, o milagre econômico. Mas assim, esse milagre ele teve um certo preço a ser pago. Entre eles está essa questão do protesto. As pessoas não poderiam protestar. Eu coloquei aqui para vocês essa pessoinha aqui. Ele era o presidente não, ele era, sim, o nome não é presidente, mas era ele quem governava, ele era o delegado, digamos assim, responsável por monitorar a cidade de São Paulo. E olha o que ele diz. O público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas tiverem aqui? Acorda, amor, Ou seja, que o bicho é brabo e não sossega. galera, simplesmente foi proibido atos públicos. A pessoa que fosse pega em algum ato, qualquer ato público, ela seria presa sem questionar, sem nada. Então, esse milagre econômico, ele surgiu, mas foi debaixo disso, debaixo dessa falta de crítica, dessa falta de contextualização que o brasileiro não era permitido questionar. E esse milagre, digamos assim, ele veio devido a uma dívida externa que simplesmente triplicou. O governo, ele investe fortunas em obras grandiosas, mas, lógico, né, ele traz aí empregos e tudo, mas assim, e a custa de quê? Realmente, será que esse era o melhor para o Brasil? Triplicar o valor dessa dívida para poder tentar sobreviver? E como que foi como que o governo fez para que fez com que esse dinheiro rendesse, se multiplicasse e tornasse o Brasil um grande país? Vamos lá, entender um pouquinho. O brasileiro se acelerou na década de 70, em plena ditadura militar, através de contratos não transparentes de um governo ilegítimo. O período coincide com o fim da paridade dólar-ouro em 1971. Nessa época, os Estados Unidos do Tio Sam emitiram grandes volumes de dólar, que, entregue a instituições financeiras, foram ofertados a países sul-americanos como o Brasil a taxas de 5% a 6% ao ano. O tipo da dívida, portanto, era externa e sua formalização aconteceu por meio de contrato. Esses contratos, assinados em solo americano, eram fixados em acordo com as taxas de juros internacionais. Nessa época, não foi apenas o setor público que aproveitou o crédito barato, mas muitos entes privados, como empresas e mesmo multinacionais fixadas no Brasil. Subitamente, em 79, as taxas internacionais de juros se elevam dos então 6% para 20,5%. Essa elevação brutal das taxas de juros internacionais impactou seriamente os compromissos externos antes assumidos, e a dívida se multiplicou, provocando uma grande crise a partir de 1982. Você provavelmente pensa: se pegamos dinheiro na década de 70, provavelmente esse dinheiro foi utilizado no chamado milagre econômico, período em que o Brasil experimentou grande crescimento. Mas, como disse Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. Menos de 20% do estoque dessa dívida assumida estava relacionado a investimentos de infraestrutura. O destino dos outros 80%, até hoje, ninguém conseguiu explicar.
Então, a classe média, ela se esbalda, ela começa a ir, a aparecer no Brasil supermercados enormes, que nós já conhecemos, né? Supermercados gigantescos. A classe média começa, todo mundo compra carro. Férias estrangeiras começa a ser possível, as pessoas, a classe média começa com esse embalo aí de consumo. Tudo isso veio graças a esse pacote econômico. Porém, esse sonho aí de consumo, ele não durou muito. Porque muitos dos países produtores de petróleo, como vocês viram aí no vídeo, eles quadruplicaram o valor, que antes era de juros, que antes era de 6% e agora passou a ser de 20%. Então, os preços dispararam, a inflação disparou e a classe média, o que aconteceu com essa classe média? Ela ficou endividada. Então, no ano aí de 1979, o grande milagre econômico, ele perde esse embalo que ele tinha até então. Aí, com isso, surge o quê? A indústria cultural. Quem é responsável aí por esse embalo? A priori, esse embalo econômico, essa questão do consumo, ele é feito graças à indústria cultural, que vende o quê? Vende esse produto, vende essa noção, essa ideia. Lembra que nós estudamos lá sobre os Estados Unidos, essa questão de consumo? Também acontece no Brasil. Por volta mais ou menos dos anos 70, o eletrodoméstico mais consumido no Brasil foi a TV. Então, a televisão, ela ajuda a transformar aí os padrões de comportamento da sociedade brasileira e da cultura, dessa cultura de massa. Então, mais ou menos aí nessa década de 70, acontece a explosão da comunicação em massa. E a cultura, ela começa a ser pensada como uma cultura de mercado, podendo-se obter lucros através dela, através dessa indústria cultural. E quando percebe-se que pode haver lucro em cima da indústria cultural, ela se torna, então, um alvo. Surge aí esse desenvolvimento com programas cada vez melhores, que é o que está acontecendo aí no Brasil inteiro. E o governo de Getúlio, ele olha para essa indústria cultural e se apropria dela, pega essa indústria cultural e transforma o seu sistema de governar como algo bom. Ele vende, manipula os meios para que as pessoas pensem que esse é o melhor caminho para o Brasil, certo? Então, galera, atividade. Eu vou colocar a atividade lá no Classroom, um formuláriozinho. Formulário não. Uma listazinha com, se eu não me engano, são 4 perguntinhas só para vocês responderem. Podem responder no caderno. Não precisa de copiar a pergunta, só colocar mesmo as respostas. Número 1 responde com base em um texto que está no próprio livro de vocês. O texto, deixa eu só olhar que eu não abri aqui, mas o texto, ele está na página 35, na página 35 até a página 38, tem um texto lá, é um pouquinho extenso, mas tem muitas figuras, 35 a 38, mas tem muitas figuras. Então, vocês vão ler esse texto e responder as perguntas. Tá ok? Beijos para vocês e até a próxima!
Hello 9th grade students. For today's class we're gonna have a different and completely different activity. Então, galera do nono ano, trabalhamos com diversos temas, trabalhamos com inspirational things, com a música lá, beleza? Legal. Agora a atividade vai exercer bastante da criatividade de vocês. Eu trouxe um tema pra gente trabalhar, um tema super bacana, uma atividade diferente, na verdade, que vai trabalhar com criatividade. Vocês vão ter que pensar em cada um da sala de vocês, ok? Não pode esquecer. Primeiro, vamos fazer uma lista. Separem numa folha, no caderno. Escreve o nome de todo mundo da sala de vocês. Então tem Rebeca, Mariana, Rafael, Maria Luísa, Ana Luísa, Caio, temos quem mais? Temos, ai meu Deus, só peço pra gravar não. Tem Juan, tem essa galera toda, tem Isadora e mais um monte de gente. Tem certeza que tem. Não sei se eu falei de todo mundo, mas amo todo mundo, então é o que importa. Primeiro, lembrou o nome de todo mundo da sala de aula? Depois, o que vocês vão fazer? A atividade diz o seguinte: Trapped on an island. Então, vocês estão, tipo, ali presos numa ilha, certo? Tem que avaliar todo mundo da sala. Vocês estão todos juntos nessa mesma situação. Então, tem que lembrar de todo mundo para fazer essa atividade. After a plane crash, you and your group are stranded on a tropical island. There is fruit in the trees, a fresh water spring, and fish in the stream. But no adults have survived. The clouds in the sky are gathering. Discuss the following issues and try to come up with answers as a group. Então, basicamente, diz o seguinte, que vocês estavam no avião e o avião bateu, o avião caiu e vocês ficaram presos nessa ilha. Por mais que na ilha tem água para beber, tem fruta nas árvores, tem peixe ali ao redor, tem um porém. Nenhum adulto desse avião sobreviveu, só sobreviveu vocês do nono ano. Então vocês vão ter que analisar a situação a partir disso. Só sobreviveram vocês do nono ano e vocês vão ter que tomar decisões. E a partir das decisões, da criatividade de vocês, vocês vão responder as questões. São 4 questions. Vai estar disponível lá no Google Classroom para vocês, ok? Então, primeiramente, eu vou ter que analisar que diz que as nuvens estão se acumulando ali, ou seja, vai chover provavelmente, e eu tenho que avaliar tudo isso. Aqui a atividade ela pede para fazer uma discussão em grupo, para vocês definirem juntos. Não vai ser possível, tá? Cada um na sua casa aí, por mais que dá para mandar mensagem. Porém, cada um vai ter sua criatividade, vai colocar seu tema aí. Quando a gente voltar presencialmente, a gente olha qual foi a decisão de cada um, qual foi a criatividade de cada um, o nível de criatividade, né? A número 1 diz o seguinte: Will you appoint a leader? Who will be the leader and who will you decide? If not, why won't you? Então, vocês vão direcionar, vocês vão escolher um líder para o grupo, para o nono ano ali. Quem vai ser o líder desse grupo? Se for escolher, quem que vai escolher? Quem que vai definir quem que vai ser o líder? Vai ser uma votação? E se não forem escolher, por que você não vai ser o líder? Então, analisem essas situações aí e você vai dar uma descrição. Nós vamos escolher um líder, a gente vai fazer uma votação democrática ali. Não sei como, mas vocês vão dar um jeito. Lembra que vocês estão numa ilha, vocês estão presos, não tem nada. Só tá você e a roupa do corpo, ok? E aí vocês têm que dar um jeito. Usa a criatividade aí. Não tem papel, não tem caneta, mas tem voz. Já é um ponto muito positivo. Então vocês vão decidir como é que vocês vão escolher esse líder. Se vão escolher. A number 2 diz o seguinte: Think of 3 jobs that will be necessary for the group to survive. Who will do these jobs? Então, basicamente, pensando ali, no estar numa ilha, ok, não tem mais ninguém ali, só a galera do nono ano, vocês estão perdidos lá, trapped on an island. Vocês vão ter algumas atividades, vão ter que desenvolver algumas atividades, é um grupo grande. Então, para vocês sobreviverem, vocês vão precisar de uns jobs diferentes, de algumas atividades, de algumas profissões, digamos assim, diferentes. Quais são essas profissões? E quem que vai desenvolver cada uma delas? Então, tem o espaço A, B, C. Então, primeiro ali, a pessoa e o que ela vai fazer. Letra B, outra pessoa e o que essa outra pessoa vai fazer. E a C da mesma forma, ok? Então, vocês, além de escolher um líder lá em cima, vão ter que escolher 3 pessoas para desenvolver 3 funções diferentes. Alright. Dessas 3 funções, deixamos de lado, vamos para number 3. What are the 3 problems that you predict you will face? How will you deal with these problems?
Então nós temos aí, você vai prever 3 problemas que vocês vão enfrentar na ilha, ok? E aí desses 3 problemas, vocês vão citar quais são esses problemas e como vocês vão lidar com esses problemas, ok? Por exemplo, o problema tal. Desse problema tal, a gente vai ter que fazer isso para resolver esse problema, ok? Ou para lidar com esse problema. E aí por diante. Então essa é a número 3. Também tem letra A, B e C, ou seja, são 3 problems, 3 problemas. E a gente passa para a última, que é a número 4, que diz o seguinte. Prioritize the following goals. Having fun, working hard, trying to get rescued. Explain your choices. Então vocês vão priorizar os goals, os objetivos seguintes. 1, 2 e 3. A gente tem having fun, working hard, trying to get rescued. Having fun, se divertir. Work hard, trabalhar duro, desenvolver alguma função ali na ilha. E get rescued, ser resgatado. Qual vai ser a ordem das funções aí? Beleza, a gente está numa ilha. O que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois e por último? Então vocês vão colocar e explicar porquê da resposta, ok? Have fun. Por que a gente vai primeiro se divertir? Aí vocês vão explicar por quê. Lembrando que a atividade tem que ser toda respondida em inglês. Eu já dei a dica para vocês do DeepL, DEEPL.com.com, que é um tradutor de textos, ok? Então eles traduzem textos grandes. Já é muito bacana, vocês digitam lá no próprio site do DeepL e depois já sai automaticamente. O inglês super bacana, ele reconhece gíria, reconhece expressões e mesmo assim tem como a gente editar ainda se a gente acha que alguma coisa está errada. Super bacana isso. E aí vocês vão responder toda a lista em inglês, ok? Tomem cuidado com as palavras, analisem direitinho, verifiquem a tradução de vocês, usem o Lingui também, caso necessitem de um dicionário. E é isso, basicamente. Então, número 1, 2, 3 e 4, vocês vão responder em inglês a partir da criatividade de vocês. Lembrando que tem que incluir todo mundo aí da sala, ok? Beleza. A partir disso, a última, que não é uma questão, na verdade, é um tópico, vocês vão ter que fazer um desenho de vocês na ilha, ok? Então, um desenho onde cada um dos integrantes da sala de aula de vocês vai estar desenvolvendo uma função ali na ilha. Então, vocês vão fazer o desenho de cada um de vocês, ok? Sem zoar o colega, obviamente. Então, um desenho bem bonitinho, onde vocês vão falar o papel que cada um desempenhou ali na ilha, ok? Faz um desenho do avião caído, de alguém pescando, de alguém cozinhando ali de alguma forma, sei lá. Vocês que a criatividade é de vocês, ok? Vocês que decidem. That's all for today. Então é toda essa atividade para hoje. Vai estar no Google Classroom, não se esqueçam, ok? And that's all. Thanks ever so much for participating from this class. See you next. Bye bye. Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Então, hoje, quarta-feira, temos aí uma aula de redação, né? Toda quarta e sexta-feira nós temos aí, na verdade, nós temos aulas de redação. Isso no nosso horário de aulas presenciais, que está sendo seguido também aqui, né, pelo nosso horário de aulas virtuais, nosso EAD, nossa educação à distância. Então, aqui nesse vídeo de hoje é referente aí à aula de quarta-feira, de 27 de maio de 2020. Hoje, nós falaremos um pouco aí sobre sinopse. É um conteúdo que tem no livro de vocês, mas que nós estaremos estudando primeiramente por um material que eu elaborei aqui para vocês, aqui nos slides, e que serve também de material de apoio, material extra, né, para que vocês estudem aí. E aí, né, nas próximas aulas nós voltaremos aí para o livro literário, para o livro didático, tá? Então, meninos, nós falaremos aí um pouquinho sobre sinopse. Eu acho que todo mundo já ouviu esse termo, né? Depois eu volto aqui nessa termo inicial para falar sobre a tarefa de casa. Acho que todo mundo já ouviu falar essa palavra sinopse. Então, vamos falar aí um pouquinho aí sobre a origem da palavra, né? O significado em si da palavra. Depois nós falaremos sobre o gênero, né, textual. Então, a sinopse é um substantivo feminino que se origina
do grego sinopsis, né, que é formada pela junção de sim, né, sim com yn, que pode ser traduzido aí como junto, e de ópsis, que pode ser traduzido como ver, tá? Então, juntos, ver, né? A palavra sinopse pode ser sinônimo também de resumo ou síntese, tá? O resumo ele é diferente de sinopse, tá? Isso dentro do gênero textual. Aqui nós estamos falando da palavra em si, tá? Contudo, o termo geralmente é usado em relação às obras artísticas, como teatro, literatura e principalmente cinema. A área em que o termo tem um emprego bastante comum. Então, quando você liga no seu streaming aí de vídeo, né, pode ser Netflix, Amazon, Globoplay e outros aí, o Now, né, da NET e outros aí, você tem, né, o catálogo de filmes, tem, né, a sinopse, né, que é aquele resuminho, né, aquele conjunto ali, né, de orações, de períodos que formam essa sinopse. Eu já viu aí uma sinopse, tá? O termo sinopse pode ser entendido ainda como sinônimo de visão de conjunto, resenha ou sumário, tá? Aí nós falamos aí um pouquinho sobre a questão da palavra em si, né? De onde veio, né? Com relação ao termo, aí onde que ele é bastante utilizado. No nosso meio, ele também é muito utilizado, não só nos filmes, né? Mas também com relação aos livros, né? Principalmente os livros literários. Já aconteceu de aparecer assim, de eu pedir assim, faça um resumo sobre tais capítulos de um determinado livro. E aí o aluno copia a sinopse que ele pega na internet, tá? Vai lá, pega a sinopse e joga como resposta. Obviamente, né, que tá errado. No caso, foi uma atividade que eu pedi outro dia aí, que era um resumo de alguns capítulos do livro, então não era uma sinopse, não era resumo do livro, era só alguns capítulos em específico, tá? Só um comentário aí sobre algumas coisas que acontecem que são bem engraçadas. Então, olha só. Então, a sinopse, ela pode ser entendida como um breve relato sobre um texto, um espetáculo, um filme, um livro e etc. A sinopse, para ela ser esse breve relato, com breve colocações, ela pode estar resumindo aí várias coisas. Faça uma sinopse do espetáculo tal, que vai passar, que tem o teatro. Faça uma sinopse do filme tal, do livro tal, né? No entanto, aqui temos necessariamente um resumo, tá? Que apresenta de forma sucinta, mas sim um resumo que apresenta o enredo da obra. Então, vai falar detalhes, vai colocar vários aspectos da obra. E isso é um resumo, e aí pode ser um resumo crítico, pode ser uma resenha. Aqui na sinopse, vocês têm que entender que é o quê? Que vai apresentar o enredo, vai colocar aí o que vai ser dito, né? Sem colocar ideias importantes, detalhes relevantes da obra. E nem pode revelar o desfecho. Então, se a sinopse descobre qual é o desfecho do filme, do livro, do espetáculo, perde a graça, né? Então, olha só. Veja, por exemplo, a sinopse de filme, um emprego bastante popular. Quando lemos a sinopse de um filme, temos ali a apresentação da trama, o enredo, vemos os nomes de 2 ou 3 personagens principais, qual o contexto em que eles estão, se são amigos, namorados, inimigos, de onde vêm, o que tem a fazer, que problemas enfrentaram, que sentimentos ou anseios têm. E não mais que isso. Então, você não pode colocar muito detalhes, tá? A sinopse é uma ideia do que se trata o filme, mas não revela muito. Não faz o que faria um resumo. Somente dá a visão geral para que as principais surpresas do filme fiquem guardadas para o momento, né, em que você vai assistir aí o filme.
tá? E essas mesmas características valem também para sinopse de livro, tá? Porque você não pode, né, colocar aí o desfecho, o clímax, né? Porque senão, né? Porque a principal característica aí, né? O principal objetivo, na verdade, da sinopse é chamar a atenção. Você colocar esse tipo de textual, e quem lê quem lê essa sinopse, pode de assistir o espetáculo, assistir o filme, ler o livro, ler o artigo, enfim, vai depender da produção textual aí que for feito esse resumo, né, no caso aí, a sinopse, que é breve, que é rápido e sem dar detalhes, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas características da sinopse, seja ela para espetáculo, para teatro, para filme, para livro, ok? As frases, elas devem ser pequenas e usar linguagem facilmente compreensível. Você não pode utilizar um português muito rebuscado, muito refinado. Por quê? Porque senão fica difícil a leitura. Não vai atingir a todo mundo, vai atingir né, algum determinado departamento, né, de pessoas, digamos. Uma linguagem fácil de ser compreendida. Também não pode fugir das normas gramaticais. Tem que permanecer aí no português, tá? Padrão. A sinopse simplesmente apresenta os resultados da revisão sistemática. O que é isso? O que é essa revisão aí sistemática? É o que foi colocado bem objetivamente, é o resumo do resumo. Só que não pode ser aquele resumo do resumo que você não entenda nada. Tem que dar as informações, mas chamando a atenção, né? Aí, chamando o leitor, o espectador aí para acompanhar o que tá, a obra, né? O que foi feita a sinopse. Não é aconselhável a emissão de opinião dos autores, nem observações particulares. Por quê? Porque senão isso vai interferir na ideia de quem está lendo ou ouvindo a sua sinopse em relação à obra. Então, se eu coloco a minha opinião pode ser diferente do outro. E isso pode interferir no entendimento do livro teatral. Então, não pode, é aconselhável não colocar opiniões. Quando, né, se houver potenciais vícios, esses devem ser identificados. E se forem críticos, devem incluir breve afirmações sobre o grau de certeza dos resultados e limitações em termos de generalização. O que significa isso? Se dentro do filme tiver algo que seja maléfico ou que traga benefícios, eles devem ser identificados. O que poderia ser algo maléfico? Por exemplo, tem uma cena que apresenta, por exemplo, algo que seja muito violento. Isso falando com relação a sinopse. Eu preciso identificar isso na minha sinopse. Por quê? Porque o espectador já vai ter que ficar meio que preparado para essa cena. Tem alguma coisa de benefício? Então eu também vou colocar. Só que eu vou colocar sem dar muitos detalhes. Eu vou só avisar, digamos assim, que vai aparecer aquilo, tá? Seguindo aí, tá? Essas breves afirmações com relação ao benefício ou algo que seja maléfico, aí fala assim, sobre o grau de certeza dos resultados ou limitações em termos de generalização. Então, esse grau de certeza dos resultados seria o quê? Você viu a cena, você entendeu a cena, você colocou lá a ideia dela. Então, você tem certeza, sim, de que aquela cena, como eu dei o exemplo de cena, ela é violenta e ela tá dentro da classificação etária do filme, eu tô falando sobre o filme. Porém, o meu leitor, o meu espectador, ele já fica preparado para aquilo. Então, eu tenho que ter certeza. Então, não tem como fazer uma sinopse de um filme, por exemplo, sem eu ter assistido ele. Só vou colocar coisa que eu não sei, tá? E essa questão aí da limitação em termos de generalização. Eu não posso ficar generalizando e colocando assim, já que é uma ideia resumida, eu vou generalizar tudo. Não. Tem-se a questão de não dar muitos detalhes, mas você também não pode ficar só generalizando, colocando como tudo igual, tá? A sinopse, ela tem que ser consistente com a revisão e a escrita,
em terceira pessoa. Por exemplo, os revisores, em vez de nós, né, digo que professores, né, eu aqui no caso vou ler os textos de vocês, revisar os textos de vocês, eu vou ler uma sinopse aí, né, que é escrita em terceira pessoa. O que é isso, terceira pessoa? Só tô descrevendo, estou recontando algo. Eu não vou me colocar na ideia. Tá? O número de estudos e resultados estatísticos com intervalos de confiança deve ser evitado. O que é isso? O número de estudos, resultados estatísticos com intervalos de confiança. Se eu estou fazendo aí uma revisão, se eu estou aí fazendo uma sinopse aí de algo, o que acontece? Eu não vou ficar inventando, eu não vou ficar colocando números, estudos, resultados estatísticos. O que seria isso? Tem um filme e aí tem a quantidade de bilheteria que ele atingiu, sei lá, 1 milhão de pessoas assistiu o filme. Isso aí é o quê? É um grau estatístico, é um resultado estatístico. Foi feita uma conta, um cálculo numérico aí, né? Somou o tanto de gente que viu. Eu não tenho que ficar colocando isso, porque isso daí, ele não vai me acrescentar muita coisa, não vai acrescentar em relação ao conteúdo do texto. Não vai, do texto, da narrativa, da obra, do espetáculo, do filme, do livro. Tantos milhões de pessoas leram um livro. Isso aí não vai acrescentar em termos de conteúdo relacionado à obra que está sendo feita, a sinopse. Então, isso deve ser evitado. Embora uma descrição narrativa dos resultados possa ser incluída, caso seja útil ao leitor. Então, se houver uma necessidade de ser colocado esse grau estatístico, esses números e dados e gráficos, sim. Mas no caso do filme, se eu estiver fazendo uma sinopse de filme, não é necessário. Então, não é aconselhável. Então, não precisa. Isso aí não vai interferir na questão do conteúdo. É melhor você focar, né, em utilizar palavras, expressões e ideias aí constituindo aí a sua sinopse para chamar atenção aí para quem estiver lendo. Até porque a sinopse é um gênero textual mais resumido. Então, se eu ficar inventando, colocando gráfico, colocando números, colocando dados, ele já vai se tornar um texto cansativo e longo. E aí foge, né, das características principais aí da sinopse, tá? Então, para casa, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês elaborem uma sinopse de filme ou livro que você gostaria de indicar para outras pessoas. Então, eu li um livro que eu amei, que gostei muito. Então, eu gostaria de indicar ele para outras pessoas. Então, como que eu vou fazer essa indicação? Através de uma sinopse. Eu vi um filme muito legal, um filme muito interessante, quero indicar para outras pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa indicação por meio de uma sinopse, tá? Então, essa indicação aí vai ser para todo mundo que ver a sua atividade. Então, você vai ler a sua atividade e aí vai ter a sinopse. Então, você tem que utilizar aí, né, meios e palavras que chamem a atenção. Não vale copiar da internet, tá? Não vale. Tá? Porque eu conheço o formato de escrita, né? Quando eu falo formato de escrita, estilo de escrita, porque cada aluno, cada pessoa tem uma maneira de escrever, de falar, então você acaba conhecendo aí, né, dos alunos, tá? Então, é uma produção sua, tá? Uma produção individual e não de cópia, tá bom? Então, essa é a atividade de casa. Feita a atividade de casa, posta lá no Google Classroom, tá bom? Beijo pra vocês, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, nono ano, vamos começar hoje a segunda lei de Mendel, né, que é a lei da recombinação gênica ou a lei da segregação independente dos genes. Como diz a Mariana, né, parece que a gente já está na 10ª lei de tantas leis de Mendel que a gente fala.
mas são só duas, meninos. É porque a gente precisa realizar exercícios, aí ela fica apresentando mais longa. A segunda lei, ou a lei da segregação independente, né? O que fez? Por que Mendel chegou nessa segunda lei? Primeiro, porque ele cruzou plantas, né, que diferenciam em relação a dois pares de alelos. Então, na segunda lei de Mendel, a gente vai estudar dois ou mais pares de alelos, né? Ele cruzou plantas que possuíam sementes amarelas e lisas e sementes verdes e rugosas. Então, ele usou duas características, verde e ela lisa, e ela, desculpa, amarela e lisa, verde ou rugosa. As lisas e amarelas eram dominantes e as verdes rugosas eram as recessivas. Cruzou híbridos heterozigotos para os dois pares de genes. O que é dihibridismo? Né? Dihibridismo, né, é o cruzamento promovido lá por Mendel entre as ervilhas que diferenciam em relação a dois caracteres. O objetivo, né, foi para esclarecer essas pessoas, né, das relações existentes entre os fatores de dois pares considerados, né, que eu vou considerar aí na resolução de meu exercício. Na segunda lei, né, eu vou estudar dois ou mais pares genéticos. Ele é válido para pares genéticos colocados de cromossomos diferentes. Um indivíduo produz todos os gametas, né, possíveis em proporções iguais, e continua valendo os enunciados da primeira lei. A gente não abandona, então a gente só acrescenta. Na segunda lei, né, o cruzamento de um dihíbrido, a cor e a forma das sementes. Então é que ele pede, né, pra gente fazer o cruzamento aí. Então usei verde lisa e amarela rugosa. Lisa eu tenho Rzão, Rzão, verde, Vzinho, Vzinho. Amarela eu vou ter Rzão, Rzinho, Rzinho, e rugosa, Vzão, Vzão. Quando eu cruzo, eu vou ter, né, 100% de indivíduos heterozigotos, né, vão ser lisas e amarelas. Na F2, né, na F2 aí eu vou ter o cruzamento de sementes lisas e amarelas, né? E aí eu tenho, né, 315 sementes foram lisas e amarelas, 108 lisas e verdes, 101 lisas e amarelas, 32 rugosas e verdes. Então, a proporção fica 9 para 3, para 3 e para 1. Então, agora aquela proporção, né, de 25, 50, que era quase padronizada, a gente vai ver que muda, né, e vai diferenciar bastante. Na dedução da segunda lei, né, eu tenho a proporção 9 por 3, por 3, por 1. É simplesmente a consideração aleatória de duas proporções independentes da 3.1. Então, qual que é a segunda lei? A segunda lei, ela fala que durante a formação dos gametas, a separação dos alelos de um par de... A separação de alelos de um par é independente da separação dos outros pares de genes. Então, quando eles se separam, é independente a característica de um e do outro. Então, na segunda lei, eu tenho a segregação independente, né, de duas ou mais letras, mais pares de genes. E aí, eu tenho, né, homólogos azão, homólogos azinho. Né? No A, eu vou ter o locus, o gene de dois animais. E no 2 eu tenho, né, nos homólogos, né,
que é representado pela letra B, eu tenho o locus, os genes alelos e o caráter. Segunda lei, né? Como podemos ver, ao lado da proporção esperada de um cruzamento de híbridos para duas gemas e olha lá no quadro, meninos, aqui ó, vou dar um zoom. Então tem o F1, as sementes elas são lisas e amarelas. Quando eu misturo, olha, vê lá que eu separo o Azão com Bzão, o Azão com Bzinho. Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho. Do outro lado, eu coloco também a mesma forma. E aí, eu vou juntando as características. Lembrando vocês que uma característica vem do pai e a outra vem da mãe. Na aula de quinta, eu ensino a separar esses genes aí, para vocês ficarem mais tranquilos. Olha aí como que a gente faz o quadro. Por isso que eu falei para vocês que é importante fazer o quadro, porque nossas características elas vão dobrar de tamanho. Então, é importante. E aí, eu tenho a proporção fenotípica, que é o fenótipo, né? Olha lá, eu tenho 9 lisas e amarelas, é o que tá de vermelho. As verdes lisas tá de verde. As letras de azul são as rugosas e amarelas. E só tem uma que é rugosa e verde. Aqui ensinando novamente a fazer o quadro. Então, eu sugiro que vocês pausem a aula, né? Ouçam de novo. Faz anotação para poder tirar as dúvidas. É só assim para a gente poder conseguir caminhar com primeira e segunda lei. Aqui eu peguei um quadro maior do cruzamento deles. Professora, de onde que vê esse Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho? Gente, eu separo lá em cima, né? Então, na nossa live de quinta, eu ensino vocês como fazer essa separação, tá bom? Então, qual seria a conclusão, né, da introdução da segunda lei de Mendel, né? Que havia independência na transmissão dos genes, né? O caráter, né? A cor da semente transmitiu-se a geração subsequente, independente da transmissão de caráter de forma da semente. Tá? Então, ambos eles tinham que estar ligados entre si. E aí, a atividade vou colocar para vocês na plataforma, né? Vai ser 4 exercíciozinhos para a gente testar essa segunda lei. Ok? Anotem, assistem, pausem a aula, gente. Anotem as informações para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Na nossa live de quarta, a gente continua com a correção das atividades e tiramos dúvidas sobre a segunda lei de Mendel, tá bom? Beijos. E até a próxima.